quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, feita há quase 2000 anos, ela, segundo o material que a gente está analisando hoje, não é só uma pergunta histórica. Não mesmo. É apresentada como a pergunta central. Aqui define tudo. E é fascinante, porque hoje a gente vai mergulhar num texto de teologia cristã que vai direto nesse ponto. A nossa conversa aqui é para tentar desvendar os argumentos que ele usa para definir essa figura, Jesus Cristo. Uma pessoa sobre a qual, bom, todo mundo parece ter uma opinião, né? Exato. E o texto já começa por aí. Ele reconhece isso. Lista as visões mais comuns, sabe? Um grande mestre moral, um revolucionário social, alguns dizem até que foi um mito. Opiniões que a gente ouve por toda parte. Sim, mas o argumento central do material é que todas essas visões, por mais populares que sejam, elas têm um problema fundamental. Que seria? Elas ignoram o que a própria pessoa dizia sobre si mesma. A proposta do texto é ousada, tipo, vamos deixar de lado por um momento o que a gente acha e vamos olhar para o que ele reivindicava ser. E essa análise, segundo o texto, leva a que lugar? Leva a uma conclusão que o material chama de inevitável. A de que ele não se via como apenas um homem especial. Ele afirmava ser Deus. Ok, essa é uma afirmação gigantesca. Vamos analisar isso, então. O ponto de partida do argumento, pelo que eu entendi, é uma ideia chamada de dupla natureza de Cristo. Isso. A tese é que, para entender essa figura, é preciso aceitar duas verdades que, à primeira vista, soam como uma contradição total. Que seriam? Jesus como verdadeiramente Deus e, ao mesmo tempo, verdadeiramente homem, 100% de cada um. Exato. E o texto já adianta que isso não é uma contradição para ser resolvida. É um paradoxo para ser abraçado. É a peça central de todo o quebra-cabeça teológico. E como ele constrói esse caso? Ele divide em duas partes. O primeiro pilar é a divindade plena. E a ênfase na palavra plena é muito importante. Não é um semideus, um ser iluminado. Nada disso. A alegação é que ele era o próprio Deus eterno que, por escolha, tomou uma forma humana. Certo. Uma coisa é afirmar isso, outra apresentar as evidências. O que o material usa para sustentar uma ideia tão radical? O texto constrói-se um caso cumulativo, vai juntando várias peças de evidência. Começa com os nomes e títulos que eram dados a ele. Tipo Emanuel, né? Que já significa Deus conosco. Exatamente, é um nome que já é uma declaração teológica. Ou o exemplo de Tomé, que depois de duvidar olha para ele e diz, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não o corrige. E além dos nomes, tem os atributos, certo? Sim, o texto fala da eternidade dele, a ideia de que ele existia antes de tudo, da onisciência, de saber o que as pessoas estavam pensando. São características que, naquela cultura, naquela cosmovisão, pertenciam somente a Deus. E as ações também. O material menciona a criação do universo, mas parece dar um foco muito grande numa coisa que, na época, foi um escândalo. Com certeza. O perdão dos pecados. Porque uma coisa era perdoar alguém que te ofendeu diretamente. Outra, bem diferente, era o que ele fazia. Precisamente. Ele perdoava pecados de forma absoluta, como se a ofensa final fosse contra ele. Para os líderes religiosos da época, isso era blasfêmia pura. Era uma prerrogativa que só Deus teria. Cada vez que ele fazia isso, era como se dissesse, sem usar as palavras exatas, eu sou aquele contra quem, no fundo, todos pecam. É uma declaração de identidade muito poderosa. Extremamente. Mas de todas essas evidências, o texto destaca uma. Diz que é talvez a mais clara de todas, quase uma prova de fogo. Sim, o fato de que ele aceitou a adoração. E é aqui que fica realmente interessante, porque o contexto é tudo, né? O contexto é tudo. Estamos falando de uma cultura judaica que era estritamente monoteísta. A regra número 1, a base de tudo era adorarás somente ao Senhor teu Deus. Qualquer outra coisa era idolatria, o pior dos pecados. E o próprio material que a gente está vendo faz um contraste, né? Mostra outras figuras. Sim, um contraste muito forte. O texto cita exemplos de anjos ou até dos apóstolos, como Paulo e Barnabé, que quando as pessoas tentam adorá-los, a reação deles é de pânico. É tipo,
Parem com isso, nós somos homens como vocês, adorem a Deus. E com Jesus? A reação é o exato oposto. As pessoas se prostram, o adoram, e ele não só não impede, como ele aceita aquilo como algo correto, apropriado. Do ponto de vista do argumento do texto, isso é o checkmate. É o checkmate, não deixa espaço para ambiguidade. Aceitar a adoração, naquele contexto, era a afirmação mais direta e pública de divindade que alguém poderia fazer. Ok. O argumento para a divindade é bem amarrado dentro da lógica do texto. Mas isso cria uma imagem de alguém quase intocável, né? Uma figura cósmica, distante. Como que o texto equilibra isso com o outro lado da moeda, o lado humano? Essa é a virada crucial na discussão. Porque o texto diz que a divindade é só metade da história. A outra metade, que é igualmente essencial, é a sua humanidade completa. E ele faz questão de frisar que não era uma aparência. De jeito nenhum. Não era um disfarce, um avatar. Ele não estava atuando como um ser humano. O argumento é que ele era plenamente humano. E os exemplos que o texto dá são bem terrenos, para dizer o mínimo. Muito. É uma lista bem explícita. Ele sentiu fome no deserto. Sentiu sede na cruz. Cansou a ponto de dormir pesado num barco no meio de uma tempestade. Não é só o físico, né? Tem o lado emocional também. Sim, o texto menciona angústia emocional profunda no Getsêmani, algo descrito como quase mortal. Ele cresceu, ele aprendeu, ele precisou obedecer e ele chorou. Chorou de verdade com a morte de um amigo. A imagem de uma humanidade genuína, com todas as fragilidades. Com uma única exceção, que o texto aponta. A ausência de pecado. Fora isso, uma experiência humana completa. Mas por quê? Por que era tão importante, teologicamente falando, que ele fosse realmente humano? Se ele era Deus por dentro, a aparência não bastaria. A lógica que o texto apresenta é da substituição. É quase um conceito legal, sabe? Como assim? Para que alguém possa representar legalmente a humanidade e pagar uma dívida em nome dela, essa pessoa precisa ser, de fato, um membro da humanidade. Um ser de outra espécie, um anjo, por exemplo, não poderia ser nosso representante legal. Faz sentido? Então, um Deus que só vestisse um corpo humano, sem ter de fato uma natureza humana, não poderia, segundo esse raciocínio, morrer a nossa morte. Ele não poderia sofrer a nossa condenação. Ele precisava ser um de nós para poder agir por nós. Certo. Mas aí a gente volta para o problema inicial. Como que isso funciona na prática? Falar que alguém é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. A matemática não fecha. Parece um quebra-cabeça lógico. E é a grande pergunta, né? É aqui que o texto introduz a solução para esse paradoxo aparente. Um conceito chamado união hipostática. Um termo bem técnico. É técnico, mas a ideia por trás é fascinante. A sacada não é pensar numa mistura como se fosse 50% de um e 50% de outro, criando uma terceira coisa. Uma espécie de híbrido. Exato. O argumento é muito mais radical. Ele seria 100% de ambas as naturezas, operando juntas, sem diluição, numa única pessoa. Continua sendo uma ideia bem abstrata. Existe alguma analogia que ajude a gente a visualizar isso um pouco melhor? O texto não usa uma, mas tem uma analogia clássica que ajuda a gente a tatear o conceito. Pensa numa brasa de ferro que foi deixada no fogo. Ok. Ela é 100% ferro, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela é 100% fogo. Ela tem as propriedades do ferro, é sólida, é pesada, e tem as propriedades do fogo. Ela queima, emite luz. Você não consegue separar um do outro sem destruir a brasa. Entendi. As duas naturezas coexistem perfeitamente sem anular uma a outra. Exatamente. É uma imagem imperfeita, claro, mas ajuda a gente a entender essa ideia de duas naturezas distintas numa só entidade. É uma ideia que força a gente a repensar o que significa pessoa e o que significa natureza. Então essa união não é só uma curiosidade teológica. Ela é o motor por trás de todo o propósito. Se a gente conectar isso com um panorama geral, a resposta é um grande sim. O argumento é que essa união não era apenas possível, ela era necessária para realizar a salvação. Por quê? Porque como homem, ele podia morrer no nosso lugar,
sendo o substituto perfeito. Mas como Deus, a vida dele tinha um valor infinito. E por isso, o sacrifício dele seria suficiente para cobrir a dívida de todos que creem, ao longo de toda a história. Um homem comum não teria esse valor infinito. Exato. E Deus, em sua natureza divina, não pode morrer. Então, nem um mero homem, nem Deus sozinho poderiam fazer isso. Apenas o Deus homem. E é aí que a cruz e a ressurreição entram como os eventos que concretizam essa ideia toda. Exatamente. A cruz é apresentada não como um acidente trágico, mas como o ponto onde a justiça e o amor de Deus se encontram perfeitamente. A justiça exigia uma consequência, e o amor proveu o substituto para receber essa consequência. E a ressurreição? A ressurreição funciona como a validação. É a prova histórica de que o pagamento foi aceito. É o selo de aprovação divino no sacrifício. E, claro, a fonte de poder para a vida de quem crê. Então, quando a gente junta tudo, as afirmações dele de perdoar pecados, de ser eterno, de aceitar a adoração, e ao mesmo tempo a realidade da fome dele, do cansaço, da morte, o texto nos coloca numa encruzilhada, né? Parece que não dá para ficar em cima do muro. É exatamente essa a conclusão. O material termina de forma muito direta, trazendo aquele famoso trilema popularizado por C.S. Lewis. Que é bem direto ao ponto. Muito. O argumento é simples, mas para muitos é inescapável. Diante do que o próprio Jesus disse sobre si mesmo, ele só pode ser uma de três coisas. Quais seriam? Ou ele era um mentiroso, um charlatão, que sabia que não era Deus, mas enganou todo mundo e morreu por essa mentira. O que seria um mentiroso muito dedicado. Ou ele era um louco, um homem que honestamente acreditava ser Deus, no mesmo nível de alguém que acredita ser Napoleão. E a terceira opção? Ou ele era, de fato, quem ele afirmava ser, o Senhor. O ponto do argumento de Lewis é que a opção mais confortável, a mais popular. A de que ele foi só um grande mestre moral. Essa é a única que não se sustenta logicamente, porque um bom mestre moral não faria o tipo de afirmação cósmica e, se não for verdade, totalmente egomaníaca, que Jesus fez sobre si mesmo. O texto, então, conclui colocando a resposta a essa pergunta não como um exercício intelectual, mas como uma escolha pessoal. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai até além do material, né? Sim, é uma provocação. Se a identidade de uma figura histórica é definida não tanto pelo que os outros dizem, mas pelas suas próprias reivindicações e pela coerência da vida dela com essas reivindicações, como é que isso muda a forma como a gente avalia outras personalidades da história? Ou, indo mais fundo ainda, como isso nos desafia a olhar para nós mesmos e para a coerência entre quem a gente diz que é e quem a gente realmente